Irmãos, abramos nossas Bíblias novamente no capítulo 38 e o livro de Jó. Vamos ler os 3 primeiros versos. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me responderás. Ainda vamos abrir no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. A parte final do versículo diz: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ontem à noite encerramos os discursos de Eliú, 4 discursos. E vimos que no capítulo 37, nós temos a descrição de uma tempestade que se inicia no verso 2 e que termina no versículo 22 desse capítulo 37. Quando Eliú diz: do norte vem o áureo esplendor. Nos parece claro que desde o verso 2, quando Eliú diz: dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, então esse último discurso de Eliú acontece durante esse período de tempestade. Então, quando essa tempestade passa e Eliú usa esse quadro da tempestade para ministrar os tratos de Deus sobre Jó, conforme já estudamos, no verso 22 ele diz: do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. O profeta Naum então nos disse: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, quando esse capítulo 37 encerra, imediatamente o Senhor fala com Jó do meio de um redemoinho. Se nós anunciamos já que a expressão Todo-Poderoso, ela aparece no livro de Jó cerca de 30 vezes, e é a designação, o nome patriarcal de Deus, já aqui nos discursos de Deus, o nome que temos não é o Todo-Poderoso. Primeira observação importante de fazermos: o nome utilizado aqui é Yahvé, o Senhor, conforme nós vemos no verso 38. Que diferença isso faz? O nome Yahvé é uma designação específica de Deus como sendo o Deus que convosco está. A ideia transmitida pela palavra Jeová é o Deus da aliança, o Deus que fez aliança com seu povo. Então, muito significativo que a voz do redemoinho seja a voz de Yahvé e não a voz do Todo-Poderoso. Yahvé é o Deus presente, Yahvé é o Deus atento, Yahvé é o Deus que cuida, porque é o Deus da aliança. Então, o Senhor, do meio de um redemoinho. Então também temos aqui não apenas o redemoinho, mas nós temos o Senhor no meio de um redemoinho. Agora, antes de entrarmos em mais detalhes desses 3 versos iniciais, observemos que o capítulo 38 e 39, eles formam o primeiro discurso de Deus, que se encerra no capítulo 40, versículo 2. Então aqui nós temos o primeiro discurso de Deus, concluindo com as palavras. Capítulo 40. Disse mais o Senhor, veja novamente, o Senhor, não o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, Jeová,
a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que responda. No verso 6, quando o segundo discurso inicia a mesma introdução do primeiro. Capítulo 40, verso 6, a segunda rodada dos dois discursos de Deus com Jó. Essa é a segunda rodada. Então o Senhor, mais uma vez, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então nós vamos pelo capítulo 40 todo, a partir daí verso 6, até o verso 24, que é o final, quando Deus trata do assunto de um animal. O berremote, segundo algumas traduções, o hipopótamo. E no capítulo 41, todo o capítulo 41, podemos dizer então que é o capítulo do Leviatã, quando Deus irá usar a figura desse animal para dizer coisas tremendas a Jó, que tem a ver com o trato e os caminhos de Deus com Jó. Então, esses são os dois discursos. Já no capítulo 42, como vimos, para termos novamente um esboço final do livro, então Jó respondeu ao Senhor. E ainda esta passagem faz parte da poesia. Esse é um detalhe significativo, porque nós vemos agora Jó, então, entrando na poesia, já que entre os dois discursos, a seção do capítulo 40, versos 3 a 5, também nós temos essa introdução de Jó entre os dois discursos. Ele também responde ao Senhor e diz, capítulo 40, verso 3. E também aqui, encerrando o segundo discurso de Deus, nós temos uma nova resposta de Jó ao Senhor. Capítulo 42, versículo 1. Então são dois discursos de Deus com duas respostas de Jó. Isso nos interessa muito, porque nós precisamos posteriormente, talvez hoje à noite, comparar as duas respostas de Jó. Como ele responde após a primeira rodada e como ele responde após a segunda rodada, para que possamos entender então por que Deus falou com Jó em duas etapas e não em uma etapa única. Então, essa basicamente é a estrutura desses últimos capítulos chamados os discursos de Deus. Já vimos também, irmãos, que Eliú é o intérprete, Eliú é o mensageiro, porque Eliú prepara o caminho para o encontro de Deus com Jó. Então, o grande ministério de Eliú foi exatamente isso. E nós vimos ontem que Eliú representou, na grande parte dos seus discursos, o Espírito Santo. Porque acho que poderíamos dizer mais especificamente que o que Eliú representa é o espírito do homem. Então, quando o Espírito Santo atua através do espírito do homem, nós podemos ter uma perfeita representatividade ou não. Então, um verso importante, que não utilizamos ontem, vamos fazê-lo agora. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim, ele cita, no final do capítulo 6, para entendermos o contexto, um texto de Levítico, quando ele diz que Deus fez uma promessa de habitar com o seu povo. 2 aos Coríntios, capítulo 6, os últimos versos. Ele cita um texto de Levítico, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, eles serão meu povo. E ele conclui assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, e esse já é o capítulo 7, 2 aos Coríntios 7, 1, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então está muito evidente que é um erro pensarmos que quando o Espírito de Deus age sobre o nosso espírito e nos regenera, então é instalada em nós uma vida tal e uma luz tal em nosso espírito que ele se torna invulnerável. Isso é um erro.
Porque Paulo diz que nós devemos ser purificados de toda impureza, tanto da carne como do espírito, e assim aperfeiçoando a nossa santidade. Em outras palavras, o que já dissemos ontem, a alma sempre pode se introduzir nos assuntos do espírito. E não apenas do Espírito de Deus, mas do espírito do homem, onde o Espírito de Deus habita, fala, concede luz, consciência, intuição, comunhão, as faculdades do Espírito. Então, sempre é possível que a alma se introduza nos assuntos do Espírito. E nós vimos que isso aconteceu nos discursos de Eliú. Então, Eliú representa Deus, preparando o caminho para o definitivo encontro, que é o encontro de Deus com Jó. Quando pensamos, irmãos, no ministério do Espírito na Nova Aliança, já lemos alguns versos, esse assunto é tão extenso e tão sublime. O ministério do Espírito Santo é glorificar Cristo, como nosso Senhor mesmo o disse. O ministério do Espírito Santo é preparar o caminho para o nosso encontro com Cristo. Não é que ele seja menor que Cristo. O Espírito Santo é tão divino quanto Cristo. Mas a função do Espírito Santo é revelar as glórias de Cristo. Assim como Cristo é o Logos de Deus, no qual tudo que a divindade se expressa. Podemos dizer que essa é a função de Cristo. Cristo é a expressão, resplendor da glória. Nós não vemos a face do Pai, nós não vemos a face do Espírito Santo. Nós conhecemos a glória da divindade na face de Cristo. E é por isso que ele é chamado na Bíblia o Logos, palavra que significa expressão, manifestação. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, junto com Deus, e o Logos era Deus. E também Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações. E aí ele não identifica pessoas, ele fala da divindade completa. Mas ele termina assim: Deus resplandeceu nos nossos corações para iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Porque foi Deus que disse, de trevas resplandeça luz. Então ele resplandeceu nos nossos corações, para iluminar o nosso entendimento e conhecimento da glória desse Deus que resplandeceu em nossos corações. Mas onde e como? Na face de Cristo. Então, irmãos, essa é a face que nos traz o conhecimento, a revelação, a intimidade de quem Deus é. Então, isso que Eliú fez nos seus discursos. Ele prepara o caminho para o encontro definitivo. Há um texto também em Mateus extremamente sugestivo para nos ajudar aqui nesse ponto que estamos. Nosso Senhor, no chamado Sermão do Monte, Mateus 5, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que era necessário para que Jó tivesse esse encontro final com Deus? O trabalho do crisol. A prata fosse para o crisol. Salmo 66 que lemos ontem. Tu, ó Deus, nos provaste e acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Passamos pelo fogo e pela água, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, e tudo que é descrito aí. Mas ao final, nos trouxeste para um lugar riquíssimo, um lugar espaçoso. Então, esse é o ministério do Espírito Santo. Ele é pessoa divina, mas a sua função não é chamar atenção para si mesmo. O ministério do Espírito Santo é revelar as glórias de Cristo. Então podemos dizer, quem é esse que se revela a Jó no redemoinho? Amados irmãos, a palavra de Deus é Cristo. Nosso Senhor Jesus, em João 6, no verso 63, ele disse assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
As palavras do nosso Senhor Jesus, ou as palavras de Deus, são idênticas a Deus. Porque Deus é vivo, suas palavras são vivas. Porque Deus é eficaz, a sua palavra faz o que lhe apraz e não volta para si vazia. Então, quando Deus de um redemoinho fala com Jó, Jó está recebendo a palavra de Deus, que é Cristo. Claro que na medida da revelação que Jó poderia ter desse Cristo, assim como foi com todos os profetas. Então, alguns salmos, antes que voltemos a Jó, podem muito nos ajudar. Veja o Salmo 18, versículo 30. Com relação às palavras de Deus, que Jó ouviu de Deus no redemoinho. Salmo 18, 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada. A ideia da palavra do Senhor ser provada é a ideia do Salmo 12, verso 6, que agora há pouco mesmo foi lido pelo nosso irmão. Que a palavra do Senhor é aquela prata refinada em cadinhos de barro e depurada 7 vezes. Assim é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é provada, refinada, acrisolada. Ainda no Salmo 33, versículo 4. A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Veja o Salmo 107, verso 20. Que é apropriado esse verso para a hora do redemoinho. Verso 20 do Salmo 107. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Essa é uma expressão do trato de Deus com o seu povo Israel. Agora, quão específica e aplicada é essa palavra no caso de Jó? O que Deus irá fazer do meio de um redemoinho falando a Jó? Enviou-lhe a sua palavra e o sarou, de maneira muito singular, e o livrou do que lhe era mortal. E ainda mais um texto, Salmo 119, 176 versículos sobre a palavra de Deus. E o Salmo 119, no verso 140, diz: puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como aquela adaga de 2 gumes, indo até o cerne do que o homem é, do seu coração. Então diz, é capaz de expor, julgar, discernir, é a ideia lá, separar, discriminar os pensamentos e os propósitos ou motivações do coração. Então é aí exatamente que as palavras de Deus vão penetrar no seu servo Jó. Agora, irmãos, o capítulo 38 de Jó, se você ler com atenção, e faça isso, você vai ver que esse capítulo se divide, no mínimo, em 10 sessões. E nós vamos dividi-lo em 10 sessões. E vamos buscar, com a ajuda do Senhor, nominar qual é o tema de cada sessão. Porque isso vai nos ajudar a ler esse capítulo com essa estrutura e debaixo dessa perspectiva. Em outras palavras, coloquemos assim: o que Deus quis dizer a Jó no capítulo 38? 10 aspectos de sua soberania, de sua majestade, de seus tratos. Agora, o capítulo 39, ele imediatamente se segue na narrativa, na poesia, ao 38. Sabemos que não há nenhuma divisão no texto original, todos sabemos, mas não apenas por isso, mas porque os versos iniciais do capítulo 39, acompanhem na sua Bíblia, até o verso 4, ele conclui uma divisão que se iniciou no capítulo 38, versículo 31. Capítulo 38, versículo 39, se inicia a última sessão
do capítulo 38, nós já vamos passar as divisões calmamente, uma por uma, então não se preocupe em anotar tudo agora. No versículo 39, inicia a última sessão do capítulo 38. E ele se estende pelo verso 1, 2, 3 e 4 do capítulo 39. Então nós vamos ter um conjunto aí, esses dois capítulos. É o primeiro discurso de Deus, capítulo 38 e capítulo 39, sem nenhuma interrupção. Mas como nós temos na nossa Bíblia divisão em capítulos, então poderíamos dizer, o capítulo 38 tem 10 sessões e o capítulo 39 tem 5 sessões. Então, ao todo, nós teríamos 15 sessões no primeiro discurso de Deus. Deus tem 15 aspectos, pelo menos, para falar com Jó no seu primeiro discurso. E que fala, queridos irmãos. Então, vamos seguir essas sessões uma a uma e mencionando os seus títulos e o seu encargo principal. É claro que, para nós termos um estudo mais detalhado, graças ao Senhor você pode fazer por você mesmo, nós gastaríamos muito mais tempo em 15 sessões, mencionadas nos 2 discursos. Mas nós iremos intitular e procurar discernir, com a ajuda do Senhor, qual é a carga de cada sessão e o que Deus quis falar com Jó. De modo que essa palavra, espada penetrante, alcançasse o seu objetivo. Qual era o propósito e o objetivo dessa palavra? Está lá no capítulo 42. Eu havia ouvido de ti, mas agora os meus olhos te veem. John Owen, um servo do Senhor, extremamente usado pelo Senhor durante a fase da igreja chamada de movimento puritano ou avivamento puritano. Ele viveu no início do século 17. Ele escreveu algo sobre a Bíblia, aliás, muita coisa sobre a Bíblia. E ele disse algo específico sobre a Bíblia assim: o glorioso da Bíblia é que hoje ela é o único meio tangível de conhecermos algo da glória de Cristo. Irmãos, a finalidade da palavra de Deus, a palavra de Deus escrita na Bíblia e a palavra que Deus fala aos nossos corações, da própria Bíblia ou até mesmo não da Bíblia, o que Deus fala aos nossos corações, nos guiando, nos ensinando, nos dirigindo, particularmente através da sua revelação completa nas Escrituras. Qual é a finalidade da palavra de Deus? A finalidade da palavra de Deus é nos introduzir nas riquezas de Cristo. Por isso Paulo resumiu o Evangelho assim, Efésios 3:8. Eu fui chamado, o menor dos apóstolos, para pregar aos gentios as insondáveis. O Evangelho que se compõe das insondáveis riquezas de Cristo. Então, queridos irmãos, se Deus tem algo a dizer para Jó em 15 sessões, como poderia ser diferente o término dessa primeira rodada? Jó teria que dizer: falei uma vez, mas não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas não repetirei. Ponho a mão na minha boca. Sou vil. Porque a palavra de Deus manifesta os segredos e os propósitos do coração. Que trabalho majestoso, irmãos. Então vamos seguir essas sessões. Verso 1 ao verso 3 está a primeira sessão. Depois disto, o Deus da aliança, o Senhor, do meio de um redemoinho. Então não vamos atentar apenas para o redemoinho, vamos atentar para aquele que está no redemoinho. É interessante que há um verso que podíamos examiná-lo já. Deixa aí o seu capítulo de Jó marcado. Abra no livro de Amós. Amós capítulo 1, verso 14. Observe uma diferença interessante e importante aqui. Amós 1, 14. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, e olhe com atenção essa última frase, com turbilhão no dia da tempestade. Esse versículo nos mostra que essas duas palavras hebraicas são diferentes. Uma é a palavra para tempestade e outra é a palavra para turbilhão, ou redemoinho.
Ou seja, quando Deus falou com Jó, através de Eliú, que representa o Espírito Santo, ele falou usando Eliú por meio de uma tempestade. Mas essa tempestade preparou o caminho para um turbilhão, ou um redemoinho. Então, quando Eliú interpreta, já que ele é o intérprete, como vimos, quando ele interpreta para Jó os caminhos de Deus, então podemos dizer que Deus falou com Jó do meio dessa tempestade, através de Eliú, que representa o Espírito Santo. Quando essa tempestade termina e vem do norte o áureo esplendor, então Deus mesmo vai falar com Jó do meio de um turbilhão. Então é dito nesse texto: meterei fogo aos muros de Rabá, alarido no dia da batalha, com um turbilhão no dia da tempestade. Assim o Senhor se revelou a Jó. Mas olhe mais um versículo em Zacarias. Zacarias capítulo 9. Verso 14. Observe esse versículo. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então não apenas o Senhor falou com Jó através de um redemoinho, mas o Senhor falou com Jó do meio de um redemoinho. Então, Zacarias 9,14, o Senhor irá com os redemoinhos do sul. Foi exatamente o que aconteceu na experiência agora de Jó com o Senhor. Então, depois disto, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Por que o Senhor responde a Jó? Se nos lembrarmos do capítulo 31, verso 35, quando Jó está encerrando a sua defesa assinada, o seu discurso de autojustificação, que já examinamos, no verso 35 do capítulo 31, ele fez um desafio. Ele disse: oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Então, aqui terminam as palavras de Jó, como vimos, esse é o último discurso, ele nada mais fala. Eliú entra com seus 4 discursos, e agora Deus vai retomar onde Jó estava. Se Jó disse a ele que o Todo-Poderoso me responda, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, finalmente. Mas, irmãos, nós vemos a diferença de ênfase aí. Jó diz que o Todo-Poderoso me responda, mas a Bíblia diz: Jeová respondeu a Jó, o Deus da aliança. O Deus que, em outras palavras, está dizendo a Jó: você é meu, e por isso nenhum dos meus propósitos será frustrado. O Deus da aliança, não o Todo-Poderoso. Do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, meus planos? É a palavra que Jó vai usar no final do processo todo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É a mesma ideia. Escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me farás saber. Essa primeira seção, esses 3 primeiros versos, são muito ricos. A palavra usada no verso 3, cinge os teus lombos como homem, também é um desafio. Então, se Jó, encerrando os seus discursos de desafio, no capítulo 31, verso 35 que lemos, ele diz que o Todo-Poderoso me responda, então Jeová, gracioso Jeová, do meio de um redemoinho, se revela a Jó, e ele também desafia Jó, com essa palavra homem. Cinge os teus lombos como homem. Há várias palavras no hebraico para homem. Essa palavra usada, específica na língua hebraica, significa um guerreiro, um valente. Essa palavra apresenta o homem nos seus melhores momentos. Apresenta o homem no seu aspecto mais orgulhoso. Cinge os teus lombos como um combatente, porque você me desafiou. Então agora eu vou perguntar e você vai responder.
Irmãos, como Deus respondeu às perguntas de Jó? Ele não as respondeu. Jó respondeu às perguntas de Jó fazendo perguntas para Jó. E qual foi a finalidade de Deus fazer suas perguntas para Jó? Primeiro lugar, e aí nós vamos para a segunda sessão, versos 4 a 7. Aí nós temos mais uma sessão, 4 a 7. Então podemos dizer, a primeira sessão, dos versos 1 a 3, Deus está desafiando Jó. Primeiro se revelando como Jeová, o Deus da aliança, do meio de um redemoinho, perguntando para Jó e dizendo, através da sua pergunta, que Jó estava escurecendo seus planos, Jó estava escurecendo seus desígnios com palavras sem entendimento. E depois, no verso 3, ele desafia Jó. Como que dizendo, então Jó, levante-se agora, cinge os seus lombos, como um valente, como um guerreiro, um combatente, e eu te perguntarei e você me responderá. Então, na primeira sessão, após essa, seria a segunda, do capítulo 38, começa no verso 4 e vai até o verso 7. O que acontece nessa sessão? Deus coloca Jó no lugar de criatura. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E nós falamos, aqui nós temos pelo menos 73 perguntas nos dois discursos de Deus. Um longo questionário. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Jó alegava saber tudo sobre os caminhos de Deus. E alegava que Deus o estava tratando de modo equivocado. Verso 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Embora nós não tenhamos tempo para detalhes, Provérbios 8, 30 e 31, para você registrar. Lá fala sobre a sabedoria pré-encarnada que é Cristo. Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria. E a sabedoria em Provérbios 8 é registrada como sendo personificada. Já que em Provérbios 8, 12, a sabedoria pode dizer um eu. E só uma pessoa pode dizer eu, um atributo não diz eu. Então a sabedoria em Provérbios diz eu, a sabedoria, porque ela é personificada. A sabedoria de Deus é Cristo. Então o que é dito dele em Provérbios 8, 30 e 31? É dito que quando Deus executava a sua criação, a sabedoria vai dizer, eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Porque nele foram criadas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas não apenas isso. Essa sabedoria diz que estava com ele e se regozijava no seu mundo habitável. Quando Deus estabelecia limites, quando Deus colocava fundamentos, a sabedoria estava lá. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, Deus está fazendo essa pergunta para Jó. Podemos então colocar de outra maneira, como se Deus estivesse perguntando, quando eu e meu filho estávamos executando todo o projeto criativo, estabelecendo as bases, os fundamentos, daquilo que eternamente esteve e está no meu coração. Onde estava você, Jó? Sobre que estão fundadas essas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntamente cantavam, figura dos anjos, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então essa é a segunda sessão. Deus coloca Jó no seu lugar de criatura. A próxima sessão, versos 8 a 11, muito interessante. Na sabedoria ou na mitologia babilônica, havia um determinado deus babilônico chamado Marduk. Uma mitologia anterior a Jó, é claro. E na sabedoria babilônica e na mitologia babilônica, esse Marduk era quem domou o mar. E o mar tipificava o caos. Então veja o que Deus diz para Jó nessa sessão.
Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Que linguagem Deus usa com Jó. Quando eu lhe tracei limites, essa palavra aí é muito importante. O Senhor está dizendo que quem domou o caos não foi o Marduk babilônico. Quem domou o caos tipificado pelo mar foi Ele. Ele colocou ferrolhos às suas portas. E olha esse verso 11. E disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, nessa sessão, Deus domou o caos. Então, o que estava acontecendo na vida de Jó não era caótico. O que estava acontecendo na vida de Jó tinha limites traçados pelo próprio Deus. Paulo, na linguagem muito mais clara e revelada do Novo Testamento, vai dizer assim em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio provação que não fosse humana. Deus é fiel. Não permitirá, aí estão os limites, não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Juntamente com a provação, vos dará o livramento, não para escapar delas, mas livramento para que a possais suportar. Porque Deus vai livrar o justo na sua aflição e por meio da sua aflição. Então, terceira sessão, Deus domou o caos. E Ele limita. E Ele o limita. Próxima sessão, verso 12 a 15. O tema dessa sessão, a linguagem poética é maravilhosa. O tema é que Jó é um barro, ou uma cera, se quisermos, debaixo do selo. Deus tem o anel, como eram feitos naqueles tempos antigos. Jó era a cera que agora estava derretida. Então Deus, pelo trabalho do redemoinho, dando a Jó a sua palavra, Ele está batendo o anel na cera derretida. O resultado é que, ao final, Jó poderá refletir algo do caráter daquele que nele trabalha. Agora, olhe como Deus colocou essa imagem tão linda em linguagem poética para Jó. Verso 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo. Guarda essa expressão aí. Ela é a chave dessa sessão. É isso que Deus está fazendo com Jó. O selo, ou o anel de selar. A terra é um barro debaixo do selo. E também o trabalho do oleiro, a mesma coisa. Quando uma imagem qualquer, uma forma qualquer havia de ser impressa no barro, lá estava o molde, o selo, que seria batido sobre o barro, no seu ponto adequado, para que então a imagem no barro fosse a mesma do selo. Agora a figura que Deus usa aqui é a figura da manhã, ou da alva, da madrugada. Então ele diz: a terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Desde o verso 12 a linguagem é a seguinte: quando o dia amanhece, Deus dá ordem à madrugada, e então a alva se levanta. E todos os contornos da terra, que até então na noite estavam indefiníveis, agora recebem a luz da alva. Então, na linguagem poética, Deus diz assim: na medida que a alva segue, então aqueles vestidos aparecem. Ou seja, a superfície, os contornos da terra se tornam evidentes. Foi essa a linda linguagem que o Senhor usou. Quantas madrugadas será e alvas Jó tinha visto nos seus meses de aflição? Ao relento, no monte do lixo, como já vimos desde o início do capítulo. Então Deus vai usar essa figura que Jó conhecia tão bem. Vai dizer: Jó, assim como a alva veste a terra e a modela como um barro debaixo do selo, é isso que eu estou fazendo com você.
Essa então é a próxima sessão, um barro sobre o selo. Veja que no verso 16 de novo a ideia muda. Um outro argumento. Então nós temos mais uma sessão nos versos 16 e 17. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? O que Deus está querendo dizer para Jó? Ele está querendo dizer claramente que se Jó não conhece essas coisas, ele não pode conhecer os recantos do seu próprio coração. Deus é quem conhece os mananciais do mar e que percorre o mais fundo abismo. Queridos irmãos, no Salmo 139, um maravilhoso Salmo de Davi, com 24 versículos, dividido em 4 sessões. 6 versículos para cada sessão. Salmo 139. Tão conhecido de todos nós e cantado. Naquele salmo, Davi diz assim: se eu tomar as asas da alvorada e me detiver nos confins dos mares, ainda ali haverá de me guiar tua mão e tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas me encubram e a luz ao redor de mim se faça noite, então ele diz: para ti não há trevas. Para ti trevas e luz são a mesma coisa. Então é esse também o argumento de Deus nesses versos 16 e 17 para com Jó. Você entrou nos mananciais do mar, você percorreu o abismo mais profundo, então como Jó poderia conhecer os recantos e as recâmaras do seu próprio coração? Versos 18 a 21, mais uma sessão. E nessa sessão, a ênfase é: Ele, o Senhor, habita em uma luz inacessível. Essa palavra de Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. Deus habita em luz inacessível, a qual homem nenhum viu e nem é capaz de ver. Verso 18 diz: tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Porque para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Segundo o Salmo 139, verso 12. Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa, tu sabes. Aqui Deus usa de uma amável ironia para com Jó. Há uma ironia santa, irmão. Paulo usou essa ironia santa com os coríntios. Ele falou: vocês são nobres e nós somos desprezíveis. Vocês são ricos e nós somos pobres. Vocês já chegaram a reinar sem nós, os apóstolos. Ele está usando uma ironia santa, como que dizendo aos coríntios: vocês têm uma incorreta avaliação de vocês mesmos. Então aqui Deus usa uma amável ironia com Jó. E ele diz: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. E porque é grande o número dos teus dias. Não é uma amável ironia? É exatamente o contrário. Jó não era nascido. Jó não conhece nada desse tempo, quando Deus estabeleceu a morada da luz e o lugar das trevas. Então assim termina mais uma sessão. Versos até o verso 21, quando a ênfase então é que Deus habita em uma luz inacessível. Nesses versos 22 e 23, mais uma sessão, uma pequenina sessão. E a ênfase aqui é que Deus rege o tempo da angústia. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia? Jó estava vivendo meses de angústia. E Deus colocou isso então numa linguagem poética, dizendo: Jó, essa neve, Jó, esse inverno. Lembra que nós lemos sobre o outono no capítulo 29 de Jó. Capítulo 29 de Jó, Jó menciona o seu outono, o seu vigor. Agora Deus está falando sobre o inverno. Que foi ele, na fase de maior frutificação de Jó, que enviou sobre ele a neve.
Porque, como nós falamos, a nossa jornada com Deus não termina no outono. Assim como o propósito da videira não é frutificação, mas é o vinho. O vinho que é produzido no lagar. Então Deus está dizendo a Jó que ele conhece, ele entrou nos depósitos da neve, e ele pergunta para Jó: você entrou no depósito da neve, viu os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia. Então podemos dizer, quando a crise se precipitou sobre Jó no início do livro, Deus está mudando Jó de estação. Deus está tirando Jó do outono e introduzindo Jó no inverno. Paulo terminou sua vida no inverno. Todos os servos do Senhor que fielmente jornadeiam com Ele terminam suas vidas no inverno. Que preciosa estação. O que significa o inverno? O inverno é tipificado pela unção de Maria de Betânia sobre o nosso Senhor. O inverno significa: tu és para mim o mais precioso. O inverno significa que os nossos interesses foram resumidos. O inverno significa que para nós, agora sim, Cristo é tudo. Porque nós começamos a usar essa frase desde a primavera de nossa vida. Mas ela não tem realidade profunda até o inverno. Só no inverno essa frase é real. Cristo é tudo. Até lá, irmãos, nós estaremos distraídos. Até mesmo os cristãos que já viveram 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã, muitas vezes estão buscando objetivos para a sua vida de ancião. Agora eu quero fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer mais aquilo e mais aquilo. Porque nós ainda não conhecemos o inverno. Nossa vida não foi adequadamente focada. Então, esse é o ensino dos versos 22 e 23. Deus rege. E ele manteve Jó na frutificação até que a neve veio e introduziu Jó no inverno. Eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Mais uma sessão nos versos 24 até o verso 30. E a ideia aqui é também maravilhosa. Deus atenta minuciosamente para as necessidades da terra. Veja, onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente. Deus está dizendo que Ele rega uma terra de ninguém, uma terra árida, uma terra onde não há nada. E por que Ele faz isso? Porque Deus cuida minuciosamente das necessidades da terra. Quanto mais do seu servo Jó. Podemos fazer um paralelo com a linguagem do Senhor no Sermão do Monte. Observai as aves do céu, observai os lírios do campo. E também na linguagem de Mateus 10, do próprio Senhor. Não se vendem 2 pardais por um asse, 5 pardais por 2 asse. Tem um pardal de graça aí, porque ele não vale nada, digamos assim. Mas o Senhor vai dizer: nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai Celeste. E também vai dizer: todos os cabelos da vossa cabeça estão numerados. Quando você está lá penteando o cabelo, cada vez nós temos menos, né? Alguns chamam de corte piscina. Você tem ainda o cabelo, está cheio, mas vê o fundo, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, você vai penteando o cabelo e os fios vão caindo. E você só faz assim no seu ombro. Mas Deus sabe. Caiu o número 223 de cá. Caiu o número 554 de lá. Porque todos os cabelos da nossa cabeça estão numerados. Então, Ele faz chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra. Está vendo, irmão? Deus está cuidando do ermo. Deus está cuidando do lugar onde não há nada. Dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Podíamos perguntar: por que será que Deus está falando isso com Jó? Porque, irmãos,
Jó era a terra sedenta e deserta. A neve veio sobre a vida de Jó. E Jó está sentado no monte de lixo. Então ele está dizendo: Jó, eu cuido da terra deserta e a rego com aguaceiro. Acaso tem a chuva, Pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? Você pode imaginar a face de Jó ouvindo essas perguntas? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Até aqui, Deus cuida minuciosamente dos assuntos da terra. Então nós temos a seção dos versos 31 até o verso 38. Deus controla a direção dos astros e planetas. Toda essa seção: poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion, fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Por que tudo isso não se atropela? Por que não entra em colapso? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvem? Verso 35. Ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Em uma outra passagem diz que Deus fala ao relâmpago e ao trovão e eles se apresentam. E Deus então os toma e os envia para realizar seus propósitos. Deixa eu dizer algo aos irmãos. Martinho Lutero era um jovem. Ele havia perdido um amigo em uma chuva, em uma tempestade de raios. O seu amigo morreu. Lutero, ainda um jovem, passou uma experiência idêntica. Em um campo, ele foi acometido por uma terrível tempestade elétrica. E ele se lançou ao chão. Ele não conhecia a Deus ainda. Ele disse: Deus, salva minha vida e eu te servirei. E então Lutero, após o término dessa tempestade, foi buscar o lugar para servir a Deus no mosteiro. E ali ele entrou. E começou a sua vida de serviço a Deus. Naquele mosteiro, ele se mostrou um jovem tremendamente introspectivo. E ele era extremamente austero consigo mesmo. Ele vai dizer numa sua biografia que ele provocou danos irreparáveis à sua saúde por dormir muitas e muitas noites sem roupa no chão de sua cela monástica, para mortificar as paixões da sua carne. Então, Lutero foi aconselhado por um supervisor nesse mosteiro a que ele deixasse esse caminho e ele dedicasse ao estudo das Escrituras, porque ele estava atormentado nesse assunto de buscar ser aceito por Deus. Esse era o cerne do coração do jovem Lutero. Como Deus pode me aceitar? Eu quero ser aceitável a Deus, mas minha consciência não tem paz de que Deus me aceita, de que Deus me recebe. Então preciso mortificar meu corpo, preciso mortificar minhas paixões e desejos. Então assim ele agia como um monge na sua cela. Então quando esse superior disse: esse caminho não vai ser bom para você, acho que seria bom você entrar em um caminho didático, vá estudar a Bíblia, você pode ser útil para ensinar as Escrituras para outros jovens. E Lutero se entregou às Escrituras. Quando ele leu o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Algo falou pela primeira vez ao seu coração. E então Lutero, seguindo seus estudos, ele foi ao livro de Romanos. E quando ele abriu Romanos, no capítulo 1, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Lutero vai nos dizer que a palavra justiça de Deus provocava um terror no seu coração. Porque ele entendia que justiça de Deus é aquela justiça que Deus, e só Deus tem, e assim o é mesmo, baseada na qual ele então condena todos os homens. Porque não há nenhum justo. Então ele diz que a palavra justiça de Deus aterrorizava o seu coração. Até que ele abriu Romanos capítulo 1.
quando diz que a justiça de Deus é por meio da fé e que o justo viverá da fé. Então ele compreendeu, agora no capítulo 3 de Romanos, que Deus não apenas é justo, mas Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a luz raiou sobre Lutero. E ele então, esse jovem introvertido e perturbado, que agia na sua cela monástica daquela maneira tão atroz consigo mesmo, foi levantado por Deus no século XVI, como grande gigante da reforma. Houve muitos outros, mas Lutero foi o grande guerreiro da reforma no século XVI. Então, queridos irmãos, Deus dá ordem aos relâmpagos que saiam e façam a sua obra. Ainda segue, verso 36. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Você sabe que a NASA monitora meteoros o tempo todo, não sabe? Meteoro daqui, meteoro dali, meteoro a tantos quilômetros ou anos-luz que seja, de distância da Terra, perigo de colisão. Há um aí na rota, mais uma vez, não é? Grande esse. E o que o Senhor diz nesse discurso para Jó? Quem deu entendimento ao meteoro? Aí os físicos vão acompanhando a órbita desse meteoro e vão chegar à conclusão final, até agora que tem chegado, passou perto, mas não o suficiente. Quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus? Quem pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Então essa seção vem desde o verso 31 até o verso 38. E o Senhor está falando que Ele controla o curso dos astros e planetas. Concluindo então esse capítulo 38, mais uma seção nos versos 39 a 41. E também é uma linda seção. Deus vai dizer para Jó que ele não se distrai e que ele não esquece. Irmãos, haveria muitas maneiras de Deus dizer para Jó que ele não se distrai e que ele não se esquece. Mas sabe qual é a maneira que ele escolheu? Vamos escutar a sua linguagem. Verso 39. Caçarás, porventura, tu a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus? Irmãos, o que Jó estava fazendo até aqui era gritar a Deus por socorro, aflito, angustiado, atormentado. Ele está dizendo: Jó, eu cuido dos pintainhos de corvos quando eles gritam a Deus por socorro. Você acha que eu não ouço seus gritos? Por que não respondi teus gritos até agora? Porque você precisava gritar até agora, para que as impurezas do interior da prata viessem à superfície e o meu silêncio fizesse o trabalho necessário em sua vida. O silêncio de Deus. Então, de uma maneira tão maravilhosa, Deus está descrevendo com essas figuras, esses animais, leãozinho, filho de corvo, pintainho, que gritam a Deus. Ele está dizendo: eu coloco comida na boca deles. A leoa caça debaixo de minhas ordens e alimenta os seus filhotes. O corvo, a mesma coisa, debaixo de minhas ordens, e leva a comida para os pintainhos, porque eles gritam a Deus, a mim. Deus não se distrai. Deus não se esquece. Sabe o que o livro de Hebreus nos diz? No capítulo 6. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes por todos os santos. Deus não é injusto para ficar esquecido. Hebreus 6. Sabe o que diz em Hebreus 12?
vós estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezeis a disciplina que vem do Senhor. Quem está esquecido, nós ou Deus? Deus não se esquece. Nós é que esquecemos que suas mãos paternas são disciplinadoras. Porque que filho há a quem o pai não corrige? E corrige com qual propósito? Hebreus 12, 10. Para que sejamos participantes da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é a sessão final do capítulo 38. Deus não se distrai. Deus não se esquece. Capítulo 39. Primeira sessão. Versos de 1 a 4. Também uma linda sessão. A ênfase continua, como nós falamos. Passamos de um capítulo para outro, na divisão que temos, né? Não é assim no texto original. Então, para efeito de divisão de capítulos, no capítulo 39, de 1 a 4, nós temos uma sessão, mas ela é uma continuidade da sessão anterior, porque Deus ainda vai falar sobre o seu cuidado com os animais. Então, 39, de 1 a 4 diz: sabe tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Você viu que a ênfase, desde o verso 39, como falamos, é sobre os pequeninos? É o leãozinho, é o pintainho do corvo que grita a Deus. Aqui são os filhos das cabras monteses, os filhotinhos. É para eles que Deus está chamando a atenção de Jó. Dizendo: Jó, eu é que cuido dos filhotinhos. Ou, cuidaste tu das corças quando dão suas crias? Irmãos, Deus está dizendo que Ele acompanha a prenhez da corça. Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e ninguém está lá. Deus e elas. E lançam de si as suas dores. Mais uma vez, seus filhos. Vê? Desde o verso 39, Deus está falando dos filhotes, tenros, indefesos, frágeis. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para ela. Podemos dizer então que o Senhor, em outras palavras, está dizendo assim a Jó: e quanto aos meus filhinhos? E quanto aos meus filhotes? Mais uma sessão que inicia no verso 5 e ela vai até o verso 12. Agora Deus sai dos filhotinhos e vai para as bestas. Olha que extremo. Ele deixa os pintainhos, os pequeninos, leãozinho, filho de corvo, filho de cabra, e vai para as bestas feras da terra. Ele vai dizer: elas também estão debaixo do meu cuidado e supervisão. Então nós temos a sessão de 5 a 12, mais uma sessão, no capítulo 39. Deus criou as bestas feras para um serviço livre, e Ele governa este serviço. Vamos ler. Quem despediu livre o jumento selvagem, e quem soltou as prisões do asno veloz, ao qual eu dei, diz o Senhor, o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos do arreeiro, que coloca arreios, porque ele é um animal selvagem, né? Não obedece o arreeiro, mas obedece aquele que disse a ele, ou deu a ele o ermo por casa. Verso 6. Verso 8. Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. Esse é o primeiro animal, o jumento selvagem. Agora é o boi selvagem, na mesma seção. Verso 9.
Acaso quer o boi selvagem servir-te? O Senhor está perguntando para Jó. Ele está dizendo, ele me serve. Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele, arará a terra, os vales para ti, ou após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Farás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? Então aí termina essa sessão. Deus criou as bestas feras a servir para um serviço livre e ele as governa. Mais uma sessão. Já estaremos concluindo o primeiro discurso de Deus até o verso 30 desse capítulo. Verso 13 ao verso 18. É a estrofe da avestruz. Linda estrofe. Deus vai dizer que a avestruz trata com dureza os seus filhotes. De novo, saiu das bestas e voltou para os filhotes. E diz que a avestruz trata com dureza os seus filhotes, porque Deus, verso 17, lhe negou sabedoria. Por que Deus não trata com dureza os seus filhotes? Porque Deus é a sabedoria. Então, verso 13, a avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Sabe o que uma tradução diz? Acaso tem asas e penas de cegonha? Porque a palavra usada para bondade no texto hebraico original é uma palavra equivalente à palavra cegonha. Então diz que a avestruz é um animal enorme, bate essas suas asas. Se ela voasse, imagina o tamanho desse ser voador, não é? E o Senhor diz que ela não tem sabedoria. Então ela trata com dureza os seus filhotes. Veja, ela deixa, verso 14, os seus ovos na terra e os aquenta no pó. Ela bota ovo e os larga lá. Verso 15, e se esquece, ela se esquece, mas Deus nunca se esquece. Ela se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Não é uma lição maravilhosa, irmãos? Deus cuida de nós, não como a avestruz cuida dos seus filhos. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria. Mas Deus não está tranquilo quando seus filhos sofrem, porque Deus não é um Deus impassível. O lugar de um pai, quando seu filho está com febre, adoentado, é à beira do seu leito. Não é no outro quarto, na sua cama. Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Verso 18. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Assim conclui a sessão da avestruz. E então entramos na sessão do cavalo. Já que o Senhor falou do cavalo ao final dessa sessão do avestruz, então agora ele tem lições a respeito do cavalo para Jó aprender. Qual é a lição? É o cavalo e o seu poder. Então ele vai dizer que ele que criou o cavalo, há um salmo, vamos citá-lo daqui a pouco, que diz assim: a força do cavalo não pode te livrar. Então, quando Deus cita o cavalo nessa sessão para Jó, ele diz: ou és tu que dás forças ao cavalo? Ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso fazes pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta. Não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo.
o guerreiro sobre o cavalo, não é? Claro, é a ideia aí. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Mas sabe o que diz o Salmo 33, 17? Deixe-me ler especificamente. Salmo 33, 17. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Então, mais uma vez, o Senhor está usando uma figura para Jó. E por último, a última figura. Nós temos a avestruz, o cavalo e a águia. 3 animais seguidos. E na última sessão, 15ª, do primeiro discurso de Deus com Jó, nós temos a sessão da águia e o falcão. Então diz no verso 26, ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco em lugar seguro, dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Creio que aqui há algumas coisas para observarmos. O Senhor, mais uma vez, está fazendo comparações para Jó. E de certa maneira, além do aspecto que já lemos de que Deus é a própria águia, Deuteronômio 32, de 9 a 11, Ele que guiou aquele povo no deserto, também Êxodo 19 vai dizer isso no verso 4, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, com asas de águia, vos levei a mim. Êxodo 19, 4. Aí ele vai dizer, se ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar, pois toda a terra é minha. Então a águia é Deus em Êxodo 19, a águia é Deus em Deuteronômio 32, a águia que voeja sobre os seus filhotes, desperta o seu ninho, já explicamos essa figura, retira as penas confortáveis, torna o ninho um lugar desagradável para que as águiazinhas possam sair dali e aprender a voar e dar o seu salto. E o que a águia mãe faz? Ela voeja sobre os seus filhotes. Agora, parece que na figura da águia usada aqui no discurso de Deus para Jó, ele está comparando a águia com Jó. E não ele como águia, mas Jó como águia. Então ele diz, essa águia faz alto o seu ninho. Esse era Jó. Jó era aquele que ninguém podia capturar. Jó era aquele que via a presa de longe, verso 29. Você se lembra dele dizer que ele arrancava as presas dos dentes dos poderosos, se referindo a que ele defendia a causa de necessitados, a causa do órfão, a causa da viúva, a causa do pobre. Ele diz que eu os arrancava dos dentes daqueles que queriam devorá-lo. Então diz, a águia vê de longe a presa, e os seus olhos a avistam de longe, os seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ali ela está. Mas o destaque é o verso 28. Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Você se lembra, de novo, de Jó 29, o discurso de autoglorificação? No meu ninho expirarei. Lembra-se? Jó 29. Agora, vamos concluir com o último versículo e encerramos aqui essa sessão por agora. Obadias. Livro de Obadias, logo após Amós. Acho que não ajudou nada, né? Obadias só tem um capítulo. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Olhe com atenção. Obadias, versos 3 e 4. Escute bem esses versículos. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra?
Amados irmãos, essa é a história do livro de Jó. Veja o verso 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Que maravilhosos versículos. Esse é o trabalho do depurador de ouro na vida de Jó. Ele derrubou Jó do alto penhasco, tirou essa águia do seu ninho, desmontou o seu ninho em um redemoinho. Então, quando o Senhor está concluindo o seu discurso, iremos seguir à noite. Jó já tem uma primeira resposta. Eu sou vil, indigno. Graças ao Senhor por esse trabalho tão fiel na vida de Jó, através do seu redemoinho transformador. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tuas mãos fiéis, apesar de nós. Obrigado porque o Senhor atenta por nossas vidas como os teus filhotes. Obrigado porque o Senhor nos dá o pão e a água. O Senhor nos dá a disciplina que nós precisamos. O Senhor desmonta o nosso ninho, voeja sobre nós. Obrigado por teu cuidado minucioso sobre nossas vidas. Senhor, é por causa de não termos visto com clareza teus cuidados que nós somos ansiosos, inquietos e preocupados. Ajuda-nos a te ver, Senhor, como Deus que não se distrai nem se esquece. Abre os nossos olhos, te pedimos, por tua bondade, misericórdia e fidelidade para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.